estamos aqui na semana 13, de 27 a 31 de julho, mês 7, aula 1, capítulo 13, título: Desafios do Mar. O esquema continua o mesmo dos nossos encontros anteriores. Haja visto que nas unidades 12, 13 de hoje e 14 são temas afins. Portanto, são temas que estão coligados, fazem parte do mesmo momento histórico. Desafios do mar. Voltando ao que estávamos falando no nosso último encontro, existia toda uma mentalidade, todo um pensamento, ainda no início do século XV, que navegar nas águas além dos mares era simplesmente impossível. Falei para vocês da crença, claro, alimentadas por lendas mitológicas, histórias mitológicas, algumas inclusive mantidas, alimentadas por segmentos da Igreja Católica, que mantinham dentro desse pensamento exatamente essa ideia da impossibilidade de navegar nas águas do Oceano Atlântico. Inclusive, existia esse pensamento: Deus fez o oceano imenso exatamente para que homem nenhum ouse desafiá-lo, navegar nas suas águas. No início do século XV, as ideias renascentistas, baseadas na chamada razão, lembrando que razão, do ponto de vista filosófico, quer dizer aquilo que é fruto de pesquisas, de experiências, de experimentações, de estudos. Lá as ideias renascentistas vão dizer: não, é possível sim navegar nas águas do oceano. Alguns estudos já apontavam para a forma esférica da Terra, a partir dos estudos de Galileu Galilei, por exemplo. Então existia toda uma mentalidade nova sendo construída, tudo isso muito bem construída pela burguesia, inclusive, ou então mantida pelos recursos financeiros da burguesia, de que então navegar era uma questão de tempo. Nesse sentido, os portugueses criaram uma escola chamada Escola de Sagres, que se tornou um importante centro de pesquisas em todos os campos possíveis daquele momento histórico. Por exemplo, no campo da astronomia, no campo da matemática, no campo da cartografia. Então, esse centro de estudos náuticos vão construir não só condições técnicas, não só condições materiais propriamente dito, mas toda uma mentalidade, repito, que terá, claro, que acontecer para o sucesso dessa expansão marítima. Graças a isso, os portugueses aperfeiçoaram a caravela, que, por sinal, no nosso último encontro eu já tinha feito uma menção à caravela. Mas não era somente a caravela ou as condições náuticas, do ponto de vista da embarcação, que se fazia necessário. Era preciso o quê? Outros componentes. É daí que os portugueses vão aperfeiçoar a bússola. A bússola é uma invenção chinesa de pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. Mas são os portugueses que aperfeiçoaram a bússola como um instrumento para auxiliar a navegação.
a navegação nessas águas, né, do oceano. Eles também vão aperfeiçoar um outro instrumento que será fundamental para esse sucesso das navegações, que é o chamado astrolábio. O astrolábio, também como a bússola, é um equipamento que vai contribuir na indicação. Por exemplo, vocês todos têm essa compreensão geográfica de longitude, latitude. Em outras palavras, a bússola mais o astrolábio vão auxiliar na localização, nas distâncias em que estas caravelas vão poder navegar, sair do seu ponto de partida e chegar no seu destino planejado, sonhado. Paralelamente a isso, nós vamos ter o uso da pólvora, que também é uma invenção chinesa, mas que lá na China antiga, a pólvora era usada para a produção de fogos de artifícios, ou de artifício, mas que, nesse contexto da Idade Moderna, de pesquisas e inovações científicas, a pólvora ela vai ser usada, sim, como um componente do que chamamos hoje de munição para armas. Naquele momento histórico, os canhões principalmente. Então observem, pelos dados que eu estou colocando, que a Idade Moderna será um momento revolucionário. Revolucionário no campo científico, no campo das novas mentalidades, de um novo pensamento que vai levar o homem a ser ousado, a se encorajar na busca de novos caminhos que não fosse aqueles já conhecidos, como é o caso do Mar Mediterrâneo. Muito bem, agora eu quero fazer aqui uma nova colocação para vocês. Em relação aqui a Portugal. Por que Portugal? Porque Portugal ele se destaca nesse momento histórico do início do século XV como um país que passou a acreditar que seria possível navegar pelas águas do Oceano Atlântico, contornando o continente africano. Por que Portugal? Porque Portugal tinha, diferentemente dos demais países europeus, Portugal tinha, por exemplo, uma monarquia já devidamente organizada. Uma monarquia é uma monarquia em que o poder estava centralizado nas mãos do rei. Uma monarquia que tinha uma aliança com a burguesia. Que, portanto, tinha o Estado devidamente organizado. E os empreendimentos, os negócios ligados a essa expansão marítima, ela exigia, sim, um Estado, um poder organizado, o Estado organizado, com recursos, em parceria com a burguesia, para que todo e qualquer projeto náutico pudesse, de fato, acontecer. Mais do que isso, Portugal era um país que tinha um litoral importante, tinha e tem, né? Porque Portugal está aí até hoje, claro. Mas um litoral que realmente alimentava o sonho da possibilidade de navegar nessas águas. Portugal tinha também um dado muito, muito importante. Essa escola de Sagres, quer dizer, essa base, esse suporte técnico-científico. Que, portanto, levará Portugal a ser o primeiro país. Daí a expressão pioneiro. Pioneiro quer dizer o primeiro a acreditar na navegação marítima.